e eu buscaria um técnico português, ou um gringo de forma geral. Eu penso que tem sim boas opções no mercado. Quem que o Goiás procurou antes de chegar o Wagner Mancini? O Antônio Oliveira, por exemplo, técnico ex-Corinthians, Cuiabá, foi procurado pela diretoria do Goiás, segundo a imprensa verde. Ele recebe mais ou menos, ou recebia lá no Corinthians, mais de 700 mil reais mensais. Não é um técnico barato, tá? Outras opções também que foram especuladas e consultadas naquele momento, tinha o Antônio Carlos Zago, se não me falha que a memória agora também, o Anderson Moreira, hoje no Avaí, o Zago ainda está livre no mercado, e teve mais um que eu não estou me lembrando aqui agora, tá? Que foi consultado pela diretoria do Goiás com a demissão do técnico, o Márcio Zanardi. Em outros momentos também, o Goiás já consultou o Cuca, né? O Cuca, por exemplo, foi um cara que foi especulado no Goiás ali em 2022, se não estiver enganado, mas não teve nenhum tipo de proposta oficial. Quem mais? O técnico, o Barroca também foi um nome que já foi especulado por aqui, mas sem proposta. O técnico ex-Flamengo, Goiás, CSA, América, o Maurício Barbieri, também no começo do ano. O Barbieri quase foi contratado pelo Goiás, né? Mas de última hora a diretoria encontrou um motivo para não trazer ele e ele acabou fechando com o clube do México. O Juárez está por lá ainda até hoje. Então, assim, tem alguns nomes interessantes? Tem, mas como eu falei, eu tentaria trazer um técnico estrangeiro, de preferência ainda nessa Série B, para o cara pegar um pouquinho desse cenário que é uma segunda divisão aqui do Brasil, e até mesmo, né, já se preparando para o ano que vem, chegando agora, o cara não precisa ficar naquela correria louca, igual o Goiás teve que fazer um planejamento um em cima do outro nessa temporada. Para mim, seria o sensato. Falando sobre opções, tá? Técnicos que hoje estão livres no mercado da bola, vou passar aqui uma lista para vocês. O Cuca, para mim, seria o ideal para o Goiás no ano que vem, apesar das polêmicas, é um nome que eu apostaria, tá, no Cuca. Quem mais está livre? O Felipão também é um técnico. O Felipão também foi consultado pela diretoria do Goiás na última janela de transferências, mas também é um técnico bastante caro. O Vanderlei Luxemburgo também está livre, o Antônio Carlos Zago, o Antônio Oliveira, o Guto Ferreira, né, técnico ex-Goiás, e o Barroca. Eu optaria por um treinador estrangeiro e tem boas opções. Além do Antônio Oliveira, o português ex-Corinthians, a gente tem aí no mercado o Petit, ex-Cuiabá. Eu gosto do Petit também, ele começa até dar certo. Eu não vejo que a única solução seja um gringo só por ele ser português. Não é bem assim. Mas eu vejo que eles têm boas ideias, tá? O próprio Armando Evangelista, quando chegou aqui no Goiás, demonstrou-se um futebol interessante, uma competitividade que em outros técnicos a gente não viu, tá? Olhando em termos de organização e de marcação, mesmo não sendo um time brilhante, porque não tinha como o Armando jogar para frente com um time horroroso daquele do Goiás do ano passado, talvez só o Jair Ventura, né, que conseguiu também fazer um time coeso. No restante, o Goiás, você pode ver que ele desmonorou muito fácil. Por quê? Porque não soube investir na temporada, tendo um planejamento ruim, seja com um time muito fraco na Série A ou na Série B com esse planejamento de remendos, né, como o Goiás optou por fazer. Então, eu apostaria. O Armando hoje, infelizmente, está empregado, tá? Está lá no Famalicão, em Portugal. O técnico Carlos Queiroz também é outro português que está livre, técnico ex-seleção colombiana. O Sérgio Vieira foi procurado pelo Goiás em 2021, técnico português está livre, ex-Atlético Paranaense. O João Pedro Souza também é um nome que foi procurado pelo Goiás naquela época, está dando sopa no mercado da bola. E tinha um Pepa, né? Eu lembro que eu comentei várias vezes aqui do Pepa no canal, técnico ex-Cruzeiro, também português, ex-Boa Vista em Portugal. Chegou no Sport, tem 7 jogos e venceu 6. Então, assim, acho que tem boas opções no mercado. Não ou tinha, né? Não é só o único problema do Goiás, mas eu apostaria em um técnico diferente, seja um português, um argentino, ou até mesmo num brasileiro que esteja despontando com uma boa característica de jogo. Eu acho que seria o ideal olhando um campeonato goiano, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para repercutir a entrevista do Luciano Patiello, também do Lucas Andrino, nesta última terça-feira, onde eles confirmaram a ideia, a pretensão de seguir com o trabalho do Wagner Mancini para o ano que vem. É uma ideia que eu não concordo com ela 100%, mas eu entendo o propósito do que disse o Lucas Andrino na entrevista. Era basicamente o seguinte: o Goiás ele vê como importante, na visão do Andrino, a continuidade de profissionais e um trabalho de longo prazo. Isso também eu concordo, por isso que eu digo que eu concordo em partes. O Mancini também, nos trabalhos que ele fez pegando do início,
um início de temporada, com a montagem do seu elenco, geralmente ele se saiu bem. Foi o caso, por exemplo, do América Mineiro, né, na temporada de 2022, tá certo, 2022, onde ele começa lá no América, fica até o ano passado, ele chega na metade do ano no Ceará, na reta final, melhor dizendo, de 2023, e teve números inclusive semelhantes a do Goiás desse ano. 12 jogos e 3 vitórias pelo Ceará. Pelo Goiás, 13 partidas e apenas 4 vitórias. Do Ceará ele começa bem esse ano, inclusive, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, mas na Série B não conseguiu engatar a sequência. Eu não acho que o Wagner Mancini seja o pior técnico do mundo para a Série B. Longe disso, é um cara que tem experiência. Eu percebi que o Mancini ele estava um pouco abalado quando ele chegou no Goiás, eu não sei se meio desmotivado na questão do futebol, só que dos últimos jogos eu venho gostando um pouco mais do espírito do Mancini, tanto na beira do gramado, quanto também nas entrevistas. Desde o jogo contra o Coritiba, eu vejo que é o Mancini um pouco mais atento, um pouco mais em alerta do que aquele quando chegou no Goiás. E o Hever também é um cara que eu apostaria para o Goiás também, nos próximos anos. Então, assim, é complicado citar, mas eu entendo o Goiás a tentar fazer esse projeto de começar 2024 sem demitir o Lucas Andrino, sem demitir o Pastiello e mantendo o Mancini no comando, pelo fato de ter uma sequência em um trabalho, um projeto, algo que não aconteceu nesse ano. Vai lembrar, o Goiás trocou de um, foi para o outro, troca de novo, e isso não tem como funcionar em lugar nenhum. Só que você ter também profissionais ruins em cada um desses comandos, você também perde tempo. Então eu tenho esse receio de, beleza, vale sim continuar com o Mancini para o ano que vem? Vamos ver essa reta final de Série B. Eu acho que é algo plausível sim a gente pensar, por exemplo, o Lucas Andrino é um bom diretor de futebol. Talvez dar mais uma chance para o Campeonato Goiano? Pode ser, para não tentar, aquela coisa de ficar mudando o tempo inteiro. Só que se chegar no Goianão e a gente não ter o resultado que se esperava, a gente vai olhar para o final da temporada e ter pensado, por que não trocou todo mundo já em uma virada de ano? Enfim, são pontos, o Goiás precisa correr esse risco. Eu aprovo hoje, tá? Sendo bem honesto com vocês, eu aprovo 60% dessa ideia, tá? Da continuidade do Mancini. Vamos ver o que ele apronta na reta final da Série B também. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto, esse receio que nós como torcedores do Goiás sempre tem, da diretoria conseguir no mercado e trazer um técnico ainda pior, mas não vejo que foi o único problema do Goiás, seja o Mancini ou o Lucas Andrino, e principalmente a postura, a falta de vontade, a falta de perfil também desses jogadores na Série B. Primeiro comentário fixado. A outra informação também, tá? Esta foi confirmada pelo Caio Munif após a entrevista de ontem do Lucas Andrino, do CEO o Pastiello, que é a ausência do Goiás na Copa Verde do ano que vem, tá? Eu até mencionei isso em outro vídeo que eu gravei, acho que foi daquela punição do Galhardo, onde eu mencionei que para o ano que vem o Goiás só não teria a Copa do Brasil, mas a Copa Verde o Goiás classificaria sim, porque mesmo o Campeonato Goiano tendo só 3 vagas, o Goiás, que não chegou nem na semifinal, ele entraria na Copa Verde por conta do ranking, né? O ranking da CBF, o regulamento da Copa Verde prevê que os 3 melhores clubes do ranking que estão fora da competição através dos seus estaduais, eles também têm vaga garantida na Copa Verde. E segundo informações aí também do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, um abraço para ele, garantiu que não continuará, o Goiás não jogará a Copa Verde do ano seguinte, o que eu acho sim uma tremenda bobeira, um desperdício da diretoria do Goiás, tá? É uma competição que ela sim, tem uma premiação inclusive maior do que do Campeonato Goiano. Quando o Goiás ganhou no ano passado foi de R$400 mil, e o principal, entrando na terceira fase da Copa do Brasil no ano seguinte, o Goiás que nem nesse ano está na Copa do Brasil, né? Então assim, eu acho que você perdeu uma chance de já carimbar a Copa do Brasil de 2025 com um título, chegando na terceira fase, sendo que o Goiás não vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem, ou seja, sobra mais datas livres. Eu acho uma tremenda bobeira essa decisão da diretoria do Goiás, acho que é sim um grande erro para o ano que vem, tá? E principalmente o Goiás é um clube que precisa de títulos. Seria até mesmo uma possibilidade, falando assim do ano mágico, o Goiás sair com a tríplice coroa, tá? É um absurdo pensar que o Goiás ganharia um Campeonato Goiano, uma Copa Verde, uma Série B, hoje sim, mas com um time bem montado, uma estrutura profissional, bons jogadores, isso não seria nenhum absurdo. Então, para mim, o Goiás erra nesta questão, e principalmente por ter um calendário mais livre, né, para o ano que vem.